Quero falar com você 3 atitudes vencedoras de todos os líderes. E isso não importa aonde você esteja. Você pode estar trabalhando em alguma empresa como CLT, como eu sempre digo, você pode estar trabalhando como PJ, você pode ser dono dessa sua empresa aí, tanto faz. Você pode ser um líder aonde você estiver. 3 atitudes vencedoras de todos os líderes, meu amor. Pensa friamente comigo. Olha só. Se Deus, através de um estalo, resolvesse todos os problemas da sua vida, em quanto tempo você criaria todos esses problemas novamente? Ou em quanto tempo você criaria novos problemas? Responda para mim friamente. Você já reparou que nos bairros, quando você está aí nas cidades, quando você está andando por aí, né, nas ruas, o que você vê sempre lotado com fila na porta, são as lotéricas, né? E o pessoal que vai na lotérica, como é que na cultura do Brasil, aqui do brasileiro, como é que eles fazem? Esfrega assim a mãozinha às vezes, né? Vou fazer uma fezinha, não é assim? Agora, você sabe o que eu, analisando a minha vida, você sabe o que eu percebo? Eu percebo que 99,9999% de todas as pessoas, olha, eu vou fazer 50 anos de idade, todas as pessoas que eu conheci na minha vida até hoje, eu só conheci uma das milhares de pessoas que eu conheci na minha vida, eu só conheci uma que ganhou alguma coisa na loteria, uma. Então assim, 99,999% das pessoas nunca vão ganhar aquilo. E as que ganham? Aí você dá uma gugada, aí o que você vai ver? Que 99,99% das pessoas que ganharam, voltaram a ser pobre. Ou seja, voltaram ao início. Então, que troço mais idiota. Não serve para nada. Então, guarda no seu coração essa passagem que está em Tiago 2,26, por exemplo. A fé sem obra é morta. Não adianta você ter fé e não botar isso em prática. Veja, não tem como você prosperar na vida, não tem como você vencer na vida, se você não levantar e for lá fazer as coisas. Você já parou para pensar? Toda vez que a gente dorme, que a gente sonha gostoso, que tem aquele sonho bom para chuchu, quando a gente para analisar e fica pensando, né, você lembra, fala, poxa, justamente na melhor parte do sonho eu acordo. É sempre assim, na melhor parte do sonho a gente acorda. Pô, sabe por que isso acontece? Talvez seja para a gente levantar da cama e realizar. Porque só é possível concretizar as coisas se a gente se mexer. Lembra de Tiago 2,26. Toda a fé sem obra é morta. Não adianta ter muita fé e pouca luta, não é assim? Que disse o poeta. Então, o que a gente precisa é se lembrar disso, né? Pensa friamente. Você pode estar numa roda, né? Você tem que estar numa rota e não numa roda, senão todas as coisas voltam a acontecer. E é isso que eu preciso entender. O que é que eu preciso fazer para sair dessa roda e entrar numa rota? Quando? Sempre. Quando as coisas difíceis acontecem com a gente, os obstáculos da vida que acontecem a todo momento, principalmente para quem é líder, né? Se você é líder, então aceita. Por quê? Essas coisas vão acontecer com você. Porque você é líder. Você se importa com as coisas, você canaliza as coisas. Sua vida está calcada muitas vezes em resolver problemas. Então, quando esses obstáculos muito grandes aparecem, quando essas fases terríveis se achegam, a gente tem a tendência de acreditar que nós não temos capacidade. Ei, mas a vida não é sobre capacidade. A vida é sobre necessidade. E essa necessidade ela vai mudando. Então veja, lá em Romanos 8,28 para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quando alguma coisa acontece, uma pessoa me trai, né? Um parceiro de trabalho trai você. Lembre-se, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É normal. Um funcionário saiu da minha empresa que eu precisava. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus
e são chamados segundo o seu propósito. Ah, eu tive um problema com o meu faturamento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembre-se, tudo que está acontecendo é alguma coisa para chamar a sua atenção para você superar. Você só vai dar um salto grande na sua vida quando você der esse salto de crença. Essa que é a ideia. Deus escolhe as pessoas que não estão capacitadas, sabe para quê? Para elas se lembrarem de que não é sobre elas a vida. É por isso que Deus sempre vai escolher pessoas que não estão capacitadas. E é por isso que você vai se achar muitas vezes na sua vida não capaz. Você vai se achar não capaz porque para você se lembrar que a vida não é sobre você. Então não se esqueça de Romanos 8, 28. Combinado? O que mais, pessoal? Como eu estava dizendo para vocês, 3 agora, ó. Como eu estava dizendo para vocês, a vida não é sobre capacidade, a vida é sobre necessidade. Muito provavelmente, outro dia eu comecei a pensar sobre isso, eu fiquei pensando, e isso me chamou a atenção por conta de uma coisa que eu vi na internet, um vídeo que eu vi na internet me fez pensar. Um rapaz que foi muito bem nascido, né, nasceu numa classe média ou classe média alta, e está indo muito bem, fazendo um trabalho muito bacana na empresa dele. Aí ele posta um vídeo lá, falando que a favela venceu. Ah, a favela venceu, a favela venceu. Tá bom, eu torço para ele fazer cada vez mais sucesso, para ele prosperar, não tenho absolutamente nada contra ele, mas achei aquilo tão desproposital, achei aquilo tão ridículo, sabe? Porque assim, você não é da favela. Por que a favela venceu? Você não é da favela. Você nunca foi da favela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa romantização de que eu preciso ficar dizendo que eu passei necessidade, de que eu fui muito pobre e que agora eu dei a volta por cima. Ei, você não precisa dessa desculpa. Você não precisa se culpar por ser bem-sucedido. Você pode ter nascido numa classe média alta ou na classe AAA. Você pode ter nascido filho de multimilionário. Isso não vai tornar as coisas mais fáceis para você. Apenas são angústias diferentes. São necessidades diferentes. Ei, se você nasceu na classe média, por exemplo, se você nasceu na classe alta, de repente você pode ter outras angústias, quer ver? Às vezes, você pode estar angustiado no seu íntimo, tem o direito de estar, talvez, mas deve refletir a respeito. Às vezes pode ser difícil para você, por exemplo, superar aquilo que os seus pais foram. Às vezes, porque a pessoa nasceu, não teve pai. Ok, mas às vezes a pessoa teve um pai, e o pai é tão top, galáctico, sei lá que o cara fica também apagado, fica ali comedido, fica ali, né, se sentindo humilhado pelo brilho do próprio pai, pelo brilho da própria mãe. As angústias, as necessidades são diferentes. O que vai mudar a sua vida não é a sua capacidade. Porque a vida não é sobre capacidade, tá bom? Ó, a vida primeiramente. Depois, já vou te explicar, mas ó, a vida primeiramente é sobre humildade. Vamos começar assim, ó. Você não tem humildade, não tem conhecimento, não tem novos conhecimentos, você não tem progresso, tá bom? Então vamos começar assim. A vida não é sobre capacidade, a vida é sobre humildade, a vida é sobre constância, a vida é sobre disciplina, a vida é sobre fortaleza, a vida é sobre honra, a vida é sobre lealdade, a vida é sobre coragem, a vida é sobre virtude. E aí, você pode acreditar também que a vida também pode ser sobre capacidade. Mas sabe por que não é sobre capacidade? Porque você vai pegando essa capacidade pelo caminho. Você vai pegando essa capacidade. Você vai somando as coisas. Vai somando aí. Você tem humildade, tem força, coragem, honra, honradez, lealdade, força. Você vai buscar equilíbrio, mesmo que você não tenha no momento. Você tem isso? Se você tem isso, a capacidade vai chegando. A capacidade é uma coisa que a gente vai empilhando, sabe? Você vai empilhando, você vai aprendendo. Porque às vezes você aprende coisas absurdamente diferentes. Você lê um livro que não tem nada a ver com aquilo que você faz. Só que tem alguma coisinha naquele livro que despertou no seu coração e ajudou muito você naquilo que você faz. Às vezes é uma pessoa que tem uma capacidade, que faz coisas absurdamente diferentes de você, mas conversando com ela, você traz elementos para aquilo que você faz. A capacidade, a gente vai assim, ó. A gente vai empilhando ela, vai empilhando. Deu para entender?
Não tem esse negócio de a favela venceu. Você não tem menos angústia, você não tem menos necessidades, você não tem menos dilemas, simplesmente porque aquelas necessidades essenciais você não tem. Mas quem foi que te disse que o ser humano vive daquelas necessidades essenciais? Quem disse para você que grandes líderes estão preocupados com as necessidades deles? Para começar, se você é um líder de verdade, você está nem aí para suas necessidades. Você só está focando no outro, porque não é sobre você. Alguns líderes têm isso dentro deles, mas não conseguem pôr para fora. Ponha para fora isso. Como que você faz isso? Você pega e muda. Muda simplesmente o lado da moeda. Você vira a chave. Então, por exemplo, a necessidade de algumas pessoas são muito fortes, são necessidades essenciais. De repente, pessoas que viram seus pais sofrerem. Sua mãe sofrer. Algumas crianças são abandonadas de verdade. Algumas mulheres são abandonadas pelos maridos. Alguns pais são pães, né? Pai e mãe. Tiveram que criar ali seus filhos sozinhos, sem mulher. Às vezes as necessidades são assim, estruturais mesmo, elas são básicas, né? Às vezes a pessoa passou fome, viu uma mãe sofrer. Claro que isso deve motivar uma pessoa, imagino que sim. Mas, por outro lado, às vezes essas pessoas também foram parar no crime. Nada garante nada. Entende? E se você nasceu numa família abastada, se você nasceu na classe média, talvez no seu coração você tenha o desejo se você teve pais e mães maravilhosos como eu tive, talvez no seu coração você tenha o desejo de dar um conforto na velhice para eles, conforto que eles puderam te dar. Então, você troca a sua necessidade básica por uma necessidade de propósito. A sua vida só vai avançar quando você entender que você precisa ter uma necessidade. Se você não tem uma necessidade tão visceral quanto algumas questões de saúde, como eu tive, que modificou todo o propósito da minha vida, quando eu vi que por mais dinheiro que eu tivesse, eu não ia conseguir pagar ninguém para ficar no hospital no lugar da minha mãe, aquilo mexeu comigo, aquilo me modificou. Quando eu sofri uma tentativa, um homicídio praticamente, porque eu sofri no assalto, eu quase faleci, porque fui baleado mesmo sem reagir. Quando eu voltei do hospital, mesmo tendo ficado entre a vida e a morte, a minha vida mudou completamente. Claro que muda. Como é que uma experiência dessa não vai mudar a vida? Em 8 meses eu vendi tudo que eu tinha. Comecei do zero, uma coisa que não tinha nem nome, que eu não sabia como funcionava. Claro que essas experiências traumáticas, elas dão um salto de crença. Com certeza vai dar um salto de crença. Mas você não precisa ter passado por isso. Basta você ressignificar a sua necessidade. Pega a sua necessidade, muda ela por propósito. Por exemplo, se você sabe alguma coisa, você pode se aprofundar nisso e começar a entregar mais dessa coisa, mais desse conteúdo, mais sabedoria, mais conhecimento, mais atitude. Levar coisas melhores para as pessoas, se aprofundar em coisas e entender tanto das coisas e trabalhar tão duramente nisso que você transforma isso no seu propósito de vida, transformar outras pessoas. Você recebeu muita bênção, nasceu numa família incrível, você tem essa necessidade de superar, de ser mais do que aquilo que seus pais foram. Pode ser uma necessidade para você isso. Qual o problema? Você tem uma necessidade, por exemplo, de ser mais relevante ou tão relevante e passar essa bênção que você recebeu da sua família? Transforma isso na sua necessidade, pega o seu propósito e transforma na sua necessidade. Nesse momento, a vida não é mais sobre você. Nesse momento, a vida é sobre transbordar. Nesse momento, essa atitude pode ser uma atitude vencedora, quando você ressignifica essa necessidade, transformando um propósito numa necessidade essencial para a sua vida, para você liderar. Combinado? Não se esquece, hein? Essas atitudes, eu falei de 3 atitudes, tem uma centena, mas eu falei de 3 atitudes que são essenciais para todo líder que quer vencer. Beleza? Não se esquece, quanto mais para dentro, mais para cima, seja indesistível. Fechou?